129. Além disso, algumas leis do pensamento são de força irresistível, daí Macheidik. Já os tínhamos no fundações mencionadas. Eles retornarão na lógica. Tudo o que de alguma forma dá origem ao pensamento é posteriormente pensado de uma certa maneira, sobretudo identicamente a si mesmo. Assim, os testes intelectuais da realidade são dados pelo tempo, espaço, causalidade e pelas leis da lógica. O real deve poder ser classificado no tempo e no espaço, exercer uma influência característica e seu conceito não deve conter nenhuma contradição consigo mesmo. Mas o sistema de ensaios ainda não está totalmente especificado, pois outras regras gerais se aplicam ao processo de seleção. Um deles foi anunciado há pouco tempo. Depois do aperço de que as verdades são simples, muitas vezes foi feito, após o que o mesmo pensamento foi expresso no provérbio simplex de Lumveri, depois de um princípio geral de parcimônia ou economia, especialmente na arte, foi falado. Não obstante, coube a Avenarius, cujo livro apareceu em 1876, primeiro afirmar completa e metodicamente a importância e a validade geral de tal princípio e torná-lo a base de uma filosofia do mundo de acordo com o princípio da menor força, crítica da experiência pura. Os pontos essenciais de sua apresentação são os seguintes. Por mais que se possa interpretar a alma e sua relação com nosso corpo, em todo caso deve-se atribuir à alma aquela conveniência que não hesitamos mais em atribuir ao corpo como empírica. Assim, pode-se duvidar se a conveniência da organização espiritual depende das condições convenientes do organismo corporal. Ser pensado em repouso ou mesmo idêntico a ela, ou finalmente como baseado em condições peculiares imanentes à alma. Mas não pode haver dúvida de que as funções da alma devem ser propositais, uma vez que são muito importantes para a preservação do indivíduo. 9. 130. São de grande importância para nós considerar essa preservação possível sem considerar a alma em suas funções em alto grau para cumprir os requisitos de conveniência. No entanto, as exigências que fazemos de conveniência são duplas. Não apenas uma organização que funcione adequadamente deve resolver uma tarefa que lhe incumbe, mas também deve resolvê-la com a menor quantidade de força possível sob as respectivas circunstâncias ou relativamente a realizar com o mínimo de meios. Uma dada solução será realizados de forma mais expedita, quanto menos energia desperdiçada inutilmente em sua implementação, mais energia foi economizada para outras realizações. Uma dada força será considerada como sendo empregada de maneira mais conveniente, maior a conquista que foi alcançada por ela. Vamos parar na citação por um momento. Avenarius enfatiza aqui com razão que sua contemplação se estende a uma tarefa que incumbe a alma. A tarefa deve, portanto, ser pensada como definida, por B, para se defender contra uma emergência. Além disso, ele fala de uma solução dada e, portanto, não de uma que ainda não foi descoberta, e a compara com outras soluções dadas. Finalmente, no contexto acima, observe que a solução dada se aplica ao mais expediente que uma determinada força é considerada tanto mais expedita a ser aplicada. O julgamento sobre essa conveniência é, portanto, um julgamento de gosto e não objetivamente válido. Só pode tornar-se objectivamente válida depois de se provar que a força introduzida por Avenarius é sempre a mesma e também mensurável, e quando também for introduzida uma norma irrefutável para a avaliação do esforço e desempenho. Avenarius continua dizendo: desconsiderando completamente a extensão em que a alma, por meio de sua influência unificada e guiada pelo pensamento sobre o corpo, representa um princípio altamente conveniente e economizador de energia para este organismo, como um organismo que é capaz e carentes de movimento olhem apenas para sua função teórica, pensar, para ver se um esforço para economizar energia pode ser demonstrado ali. A primeira pergunta aqui, 131. Nos confronta nesta consideração, a saber, o que deve ser entendido na função teórica da alma por uma determinada tarefa e os meios de poder correspondentes serão respondidos adequadamente para nosso propósito se usarmos a expressão científica mais estreita em vez da expressão geral. Aprecie. Na percepção teórica, para a qual devemos voltar nossa atenção, duas massas de ideias se interpenetram com o objetivo de determinar o conteúdo, ou caracterizar aquela que entrou no processo como a relativamente mais indeterminada.
Essa massa de ideias que fornece a determinação do conteúdo é chamada de percepção. O que deve ser determinado é também o que deve ser percebido. Então, por exemplo, B, em uma percepção proposta por Steinthal, na qual a aparência desconhecida de um zoófito é subsumida sobre o conceito animal, a ideia perceptiva do zoófito é a ideia a ser apercebida, o conceito de animal é o aperceber a ideia, que descreve o conteúdo da percepção pelo corpo é, portanto, uma tarefa teórica para a alma determinar aperceptivamente uma ideia que se tornou consciente através da percepção ou reprodução em virtude daquelas ideias que a alma deriva dos resíduos de percepções anteriores. De tais ideias é, portanto, o trabalho exigido da alma, cuja realização, como o desenvolvimento de tudo e de toda ideia, está ligada a múltiplas condições psicológicas e fisiológicas e a um conjunto definido, se não numérico, lém dispêndio compreensível de força. Força é aqui tomada principalmente no sentido de fisiologia. As sensações de força ou fraqueza, alívio ou desconforto, recuperação ou exaustão, são consideradas apenas como fenômenos concomitantes da consciência. Se o poder de que dispõe a alma para o desenvolvimento das ideias fosse infinito, certamente seria indiferente quanto dessa quantidade inesgotável ela desperdiçasse, no máximo viria, 132 a perda de tempo necessária para isso. Mas como essa força é finita, devemos esperar que a alma se esforce para usar os processos de apercepção da maneira mais conveniente possível, e, com o relativamente menor gasto de energia, ou para realizar o relativamente maior sucesso. Agora vem um novo momento para consideração. Não é apenas o esforço que está em questão, mas também o sucesso. Isso também é avaliado, pois não foi declarado acima. Aqui, novamente, deve-se pensar em um julgamento de gosto segundo o qual o ego considera autoritariamente o sucesso a ser alcançado como digno de um certo esforço ou não. Avenarius continua. Antes de trazer isso à mente em termos de circunstâncias individuais e específicas, gostaria de lembrar algumas reações de desprazer na alma, que parecem indicar uma aversão da alma a um desperdício inoportuno de forças. Reagimos com desagrado quando as ideias que se seguem em uma série de ideias a serem desenvolvidas, por exemplo, em uma palestra, um tratado, etc., não são organizadas de acordo com seu contexto interno, pois cada quebra do fio ou salto para novos caminhos compele o aperceptivo a suprimir um grupo excitado de ideias e a reproduzir um novo grupo de ideias que até então permaneceram adormecidos. Esse trabalho extra é inconveniente na medida em que uma retirada posterior deve levar de volta a linha de pensamento interrompida. Esse trabalho extra é economizado por um arranjo adequado do material. O objetivo avançado pode ser alcançado com menos recursos. Outra reação desagradável é produzida pela presença de uma contradição em nosso pensamento. O desperdício de energia reside aqui nas tentativas inevitáveis, mas fúteis, de pensar para eliminar uma das ideias contraditórias ou para remover a contradição com uma terceira ideia, resolvente. A necessidade de resolver uma contradição, no entanto, prova apenas o esforço para economizar energia, porque sempre deve haver dois diferentes e sua apercepção ver. 133. Ideias que requerem diferentes massas de ideias são reduzidas a uma. Os exemplos dados bastarão para elucidar, por assim dizer, o interesse emocional da alma no dispêndio de forças. O fato de que o sentimento geralmente indica com mais precisão o desperdício de energia pelo desprazer do que a economia de energia pelo prazer, como agora é de se esperar, deve-se às mesmas circunstâncias que nos tornam menos conscientes dos benefícios das funções orgânicas normais do que dos benefícios das funções orgânicas normais. Perigo de sua perturbação. Avenarius então enfatiza a economia de energia no pensamento ao criar um sistema. Na sistematização, ocorre uma organização das massas de ideias, na qual um complexo de ideias preferido e particularmente importante recebe uma posição central na consciência e as outras ideias são agrupadas em torno dessa ideia central em estruturas peculiares. Tal arranjo de todas as ideias contidas no interesse teórico do indivíduo aumenta, em primeiro lugar, a percepção do estoque disponível de ideias e fornece maior orientação dentro dele.
Mas então e especificamente aqui todas as apresentações de problemas são resolvidas uniformemente, e, apenas um grupo de ideias foi e é utilizado para sua apercepção, a ideia central, cuja reprodução também está se tornando mais fácil e natural por sua posição favorável e uso frequente. Finalmente, um sistema, por sua completude real ou suposta, também fornece o benefício do descanso contra todos os problemas especiais possíveis e, por meio de sua unidade real ou suposta, as vantagens do sentimento de segurança, pois cada conclusão da ideia central subjacente serve para fortalecê-la retrospectivamente. Tudo está conectado com tudo, tudo suporta e apoiam-se uns aos outros. Agora a Venarius aponta para a economia de força através do hábito. Em uma percepção habitual, em primeiro lugar, não são usadas mais ideias do que o necessário para a percepção. Em segundo lugar, as massas adequadas de ideias são apreendidas imediatamente, sem primeiro pensar nelas.